Você já percebeu como o mundo está cheio de pessoas que sabem exatamente o que fazer, mas não conseguem fazer? Não é falta de conhecimento, não é falta de oportunidade, é falta de domínio sobre si mesmo. A maioria das pessoas vivem como folhas ao vento, sabe? Sendo arrastadas por impulsos, emoções e circunstâncias. Elas até falam sobre liberdade, mas são prisioneiras dos próprios desejos e reações. E a verdade é dura. Se você não controla a si mesmo, será controlado por qualquer coisa. Uma palavra mal colocada, uma crítica, um desejo momentâneo, uma promessa vazia, tudo isso tem um poder sobre você quando a sua mente não está sob seu comando. Desde tempos antigos, filósofos já entendiam que a batalha mais difícil não é contra o mundo, mas contra o próprio eu. Epiteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E aqui está o ponto. Você pode aprender técnicas, pode acumular conhecimento, pode se cercar de boas oportunidades, mas sem disciplina, tudo desmorona. É como tentar construir um castelo sobre areia movediça, saca? Você dá um passo, afunda, constrói e a estrutura cai. A disciplina é o terreno sólido onde tudo se sustenta. O problema é que vivemos numa era de gratificação instantânea. Seu cérebro é bombardeado por estímulos o tempo todo. Notificações, vídeos curtos, mensagens, promessas de ganhos fáceis, atalhos mágicos para o sucesso. Cada vez que você cede a um impulso, está treinando a si mesmo a ser fraco. É como se sem perceber você estivesse fortalecendo o músculo da fraqueza e atrofiando o músculo da força de vontade. A cada vez que você escolhe o prazer imediato em vez do objetivo maior, está se tornando mais refém de si mesmo. Mas aqui vai um fato que poucos te contam. Dominar a si mesmo não é sufocar seus desejos, mas treiná-lo para trabalhar a seu favor. Não é reprimir, é redirecionar. É transformar energias caóticas em energia estratégica, saca? É como uma arte marcial mental. Você não luta contra o golpe, você o conduz para onde quer. Quando você aprende a direcionar sua própria mente, as tentações não desaparecem, mas perde um poder. E aos poucos, você percebe que a força não está em resistir por um dia. Imagine acordar todos os dias com clareza de propósito, sem acordar atrasado, sem enrolar no celular por horas, sem perder em distrações. Imagine ter controle sobre suas emoções ao ponto de alguém te provocar e você escolher não reagir. Não por fraqueza, mas porque você sabe que a sua paz vale mais do que um ataque. Isso é autodomínio e não um dom de nascença. É uma habilidade treinável que qualquer um pode aprender, mas poucos se comprometem a praticar. E aqui começa a mudança. Você não vai mais negociar consigo mesmo. Quando disser vai fazer, não vai depender de motivação. Você vai depender de disciplina, que é estável, e vai aprender a entender a si mesmo melhor do que qualquer pessoa no mundo. Porque quando você se conhece profundamente, ninguém mais pode te manipular. Nenhuma situação te destabiliza, nenhuma crise te destrói. O caos lá fora não invade o seu centro, e é aí que o verdadeiro poder começa. O autodomínio começa no campo mais invisível de todos, o pensamento. A maioria das pessoas acredita que controla seus pensamentos, mas na verdade apenas reage a eles. É como estar em um quarto escuro, cheio de ecos. Uma lembrança surge, um medo aparece, uma ansiedade toma forma e a pessoa corre atrás, tentando apagar incêndios mentais um por um. O problema é que você não vence a mente apagando incêndios, mas aprendendo a não provocar faíscas. Isso exige um tempo de vigilância interna que poucos estão dispostos a manter. Os estoicos chamam isso de proairesis, a capacidade de escolher conscientemente como reagir, não importa o que aconteça. Marco Aurélio descrevia em seu diário: se a dor vier, ela virá, mas se virá ou não, não está em meu poder decidir. O que está é como eu vou recebê-la. Essa é a essência do autodomínio. Não é controlar o mundo, é controlar a interpretação que você dá ao mundo. E essa interpretação é a chave de todo o seu comportamento. Mas há um inimigo silencioso que destrói a disciplina de qualquer pessoa:
a autoindulgência. É aquela voz suave que diz: só hoje, você merece, não vai fazer diferença. Cada vez que você cede, está fortalecendo essa voz, e quanto mais ela cresce, mais difícil silenciá-la. Pense em grandes estrategistas ou líderes que você admira. Não foram suas vitórias rápidas que os tornaram fortes, mas a capacidade de dizer não a si mesmo quando era mais difícil, porque não é o mundo que te vence, é você mesmo que se vende barato. A psicologia moderna já comprovou algo que os filósofos antigos sabiam por instinto. A força de vontade é como um músculo. Ela pode ser treinada, mas também pode se esgotar se você gastar energia com decisões irrelevantes. É por isso que pessoas disciplinadas eliminam distrações, criam rotinas e simplificam escolhas. Não é obsessão, é estratégia. Cada decisão que você tira do caminho é energia preservada para batalhas que realmente importam. E aqui entra um ponto crucial, um controle emocional. Você pode ter todos os planos do mundo, mas basta uma explosão de raiva, uma palavra mal colocada, uma crise de ansiedade para destruir meses de trabalho. Quantos negócios foram arruinados por um ataque de orgulho? Quantos relacionamentos foram destruídos por uma reação impulsiva? O autodomínio exige que você seja capaz de sentir uma emoção intensa e, ainda assim, escolher a resposta mais inteligente. Tá entendendo? Não se trata de fingir que não sente, mas de criar um espaço entre o sentir e o agir. E nesse espaço vive o seu poder. Nietzsche dizia que aquele que não pode comandar a si mesmo será comandado por outros. É uma verdade incômoda, porque ser comandado nem sempre vem de cima para baixo, mas muitas vezes somos comandados por pessoas que nem perceberam que têm poder sobre nós, simplesmente porque reagimos a elas. Quando alguém sabe exatamente o que te tira do sério, você se torna previsível, e previsibilidade é fraqueza no jogo da vida. Os caminhos para o autodomínio não é fácil e não é rápido, mas cada passo que você dá nessa direção muda tudo. Quando você começa a perceber que não precisa responder imediatamente uma provocação, que pode escolher não comer algo que deseja, que pode acordar cedo mesmo sem vontade, você está se tornando mais raro. Em um mundo de pessoas impulsivas, quem tem controle sobre si torna quase intocáveis. Você está entendendo o que eu estou tentando te passar? O autodomínio não é um conceito abstrato, é algo treinável, aplicável e que pode ser moldado no dia a dia como um escultor molda a pedra, saca? A diferença é que aqui a pedra é você, e cada golpe de cinzel é uma escolha que você faz ou deixa de fazer. O problema é que as pessoas querem mudanças grandiosas sem aceitar os pequenos golpes diários que esculpem o caráter. Querem corpo ideal sem disciplina alimentar, querem riqueza sem disciplina financeira, querem respeito sem disciplina moral, mas a vida é impiedosa com os que querem atalhos. Ela pode até oferecer recompensas rápidas, mas cobra juros altíssimos no futuro. Se você quer começar a se controlar, precisa primeiro criar regras internas inegociáveis. Ela não depende de motivação nem de humor, são compromissos absolutos. Por exemplo, acordar no mesmo horário todos os dias, treinar o corpo pelo menos 3 vezes por semana, ler um mínimo de página por dia, não responder mensagens no calor da raiva. Isso cria um sistema que o seu eu disciplinado governa o seu eu impossível, saca? Não é sobre se sentir inspirado, é sobre fazer porque é lei interna, é de você. Para entender o poder disso, olhe para os monges Shaolin, sabe? Eles treinam desde a infância, não só técnicas de combate, mas principalmente o controle mental e físico. Muitos podem passar horas meditando sobre dor ou frio intenso, não porque não sentem nada, mas porque decidiram que não vão ceder ao corpo, saca? O que eu tô tentando dizer é que quem manda é sua mente, não é seu corpo.
E quando você domina o corpo, você começa a dominar a mente. E essa conexão é antiga. Os antigos gregos acreditavam que a educação do cidadão passava primeiro pelo treinamento físico, porque a disciplina corporal mudava a disciplina mental, saca? Outro exemplo é do Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, sabe? Ele perdeu família, amigos e tudo que possuía, mas percebeu algo que os guardas não podiam tirar: a liberdade de escolha, como reagir. Ele disse: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a sua atitude em qualquer circunstância. Esse é o núcleo do autodomínio. Se em um campo de morte era possível escolher manter dignidade e propósito, então no nosso cotidiano não temos desculpas para sermos escravos das pequenas tentações. Mas não se iluda, seu cérebro vai lutar contra você. Ele vai tentar te convencer de que é só hoje, que não faz mal. Vai racionalizar sua preguiça, vai inventar desculpas plausíveis para a sua falta de ação. É aqui que você precisa aprender a se observar de fora, como se fosse um estrategista estudando um inimigo, sabe? Quando a desculpa surgir, você a reconhece e em vez de se envolver, apenas se vê passar. É como se estar na beira de uma estrada, vendo os carros passarem. Você não precisa entrar em todos eles. E talvez o treino mais poderoso seja este: pratique o atraso voluntário da recompensa. Quer assistir a sua série favorita? Trabalhe antes. Quer comer aquele doce? Espere uma hora. Quer responder àquela provocação? Conte até 50. Pequenos atrasos criam um efeito cumulativo que fortalece o músculo da disciplina. É como se você dissesse para si mesmo: eu controlo o que eu faço, e não o contrário. E quando essa frase deixa de ser teoria e se torna verdade prática, você começa a perceber que tem algo que poucos possuem: liberdade real. O mundo é cheio de pessoas talentosas e inteligentes que nunca chegaram a lugar nenhum, porque foram derrotadas pelo próprio reflexo no espelho. O talento abre portas, mas é a disciplina que mantém você lá dentro. E mais do que manter, a disciplina constrói reputação. Com o tempo, as pessoas percebem que pode confiar nas suas palavras, que você é constante, que não se perde em crises emocionais. E confiança, meu amigo, é uma moeda mais valiosa que o ouro. A disciplina não se mantém apenas pela força bruta da vontade, ela se sustenta por estratégia. É como uma fortaleza, não basta ter muros altos, sabe? É preciso saber onde estão as brechas e reforçá-las antes que o inimigo ataque. No caso do autodomínio, o inimigo interno é o externo ao mesmo tempo. Interno porque vem na forma de preguiça, medo e impulsos. Interno porque o mundo está constantemente tentando sequestrar sua atenção. A primeira tática é simples e poderosa: elimine os gatilhos. Se você sabe que perde tempo no celular, tire os aplicativos que te distraem. Se sabe que não resiste a certos alimentos, não os mantenha em casa. Não é questão de fraqueza, é de inteligência. Até os maiores estrategistas da história evitavam lutar batalhas desnecessárias. A segunda tática é a ancoragem mental. Crie rituais que sinalizem para o seu cérebro que é hora de entrar no modo disciplina. Pode-se tomar um café sem açúcar e abrir o caderno de anotações sempre no mesmo horário. Vestir uma roupa específica para treinar ou até acender uma vela antes de estudar. Pequenos atos repetidos criam associações poderosas e transformam a disciplina em algo automático. O grande erro de muitos é depender de sentimentos para agir, quando deveriam depender de sistemas. Outra técnica é a visualização inversa, inspirada no estoico. Em vez de imaginar apenas o sucesso, imagine as consequências de não agir. Veja em detalhes como será a sua vida sem continuar cedendo a impulsos. Sinta o peso do arrependimento futuro, como se estivesse vivendo o agora.
Esse desconforto mental é uma arma poderosa para empurrar você para a ação. Marco Aurélio praticava isso diariamente, lembrando-se de sua própria mortalidade. Quando você entende que o tempo é limitado, procrastinar deixa de ser um vício e passa a ser um crime contra si mesmo. Há também o poder da microdisciplina. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, comece por manter compromissos pequenos e diários. Se você se comprometer a fazer 20 flexões por dia e nunca falhar, crie uma base sólida para desafios maiores. Cada promessa cumprida, por menor que seja, reforça a identidade de alguém que cumpre o que promete. E identidade é mais forte que motivação. Quando você se vê como alguém disciplinado, agir de forma disciplinada se torna natural. Mas mesmo com todas essas estratégias, haverá dias em que a mente tentará sabotar você. E é aqui que entra a última e mais difícil lição: agir sem negociação consigo mesmo. Pessoas comuns transformam cada tarefa em um debate interno. Eu deveria fazer agora ou depois? Eu estou com vontade ou não? Esse diálogo é o túmulo da disciplina. Os mestres do autodomínio cortam essas conversas antes que ela comece. Eles simplesmente fazem. A ação vem antes do pensamento. E o pensamento aprende a seguir a ação. Saca? Essa mentalidade é semelhante a soldados em combate. Quando a ordem é dada, eles se movem. Não ficam analisando se é o momento ideal, porque sabem que se hesitar pode custar a vida. No campo do desenvolvimento pessoal, hesitar pode não custar a vida, mas certamente custa o futuro. E cada vez que você hesita, reforça a identidade de alguém que adia, saca? Cada vez que você age, reforça a identidade de alguém que cumpre. No final, a diferença entre o sucesso e o fracasso está nessa decisão silenciosa, feita 1000 vezes ao longo da vida. Então, comenta aqui: eu não vou hesitar. A história é cheia de exemplos de homens e mulheres que entenderam que o verdadeiro poder começa no controle sobre si mesmo. Um dos casos mais emblemáticos é o do Alexandre o Grande. Conhecido por conquistar territórios imensos, ele tinha algo ainda mais impressionante do que suas vitórias militares: a capacidade de se conter quando a raiva ameaça explodir. Conte-se que, em um momento de fúria contra um amigo próximo que havia cometido um erro grave, Alexandre ergueu a mão para atingi-lo com a espada, mas no último instante conseguiu parar. A marca do autodomínio está nesse segundo de silêncio, no espaço entre o impulso e a ação, porque qualquer homem pode ceder à raiva, mas apenas um líder de verdade é capaz de contê-la. Outro exemplo está em Abraham Lincoln. Durante a Guerra Civil, Lincoln enfrentou críticas implacáveis, insultos, até traições políticas. Ele escrevia cartas duras para aqueles que ofendia, mas não a enviava. Guardava-as nas gavetas, permitindo que as emoções se dissipassem, sabe? Antes de agir. Esse hábito o salvou de muitos conflitos desnecessários. Ele garantiu respeito, mesmo entre adversários. Dominar-se é muitas vezes escolher a batalha que não vale a pena lutar, saca? No Japão feudal, os samurais cultivavam um conceito de Fudoshin, a mente móvel. Em combate, não podiam se permitir ser dominados por medo, raiva ou euforia. Qualquer emoção intensa era vista como um risco, pois poderia levar a um erro fatal. Eles treinavam anos para manter a expressão neutra e olhar firme, a respiração constante, mesmo diante da morte. Esse nível de controle não surgia do nada, era construído em cada momento do dia, desde a maneira de tomar chá até a forma de caminhar. Na vida moderna, vemos reflexões desse princípio, saca? Em atletas de elite. Pense em um jogador de futebol que, diante de um estádio lotado, precisa bater um pênalti decisivo.
saca? O barulho, as provocações, a pressão, tudo isso é projetado para quebrar seu foco. Mas o atleta que domina a si mesmo entra em um estado quase meditativo, ouvindo apenas o som da própria respiração. O chute é apenas a execução de algo que já foi treinado milhares de vezes, e é essa repetição disciplinada, somada ao controle emocional, que separa os campeões dos amadores. Talvez o exemplo mais inspirador seja o de Nelson Mandela. Preso por 27 anos, ele poderia ter saído da prisão amargurado, consumido pelo ódio, mas escolheu o caminho oposto, a reconciliação. Para isso, precisou de um nível de autodomínio quase sobre-humano, porque não se tratava apenas de perdoar inimigos políticos, mas também de controlar a própria dor e a sede de vingança. Ao dominar a si mesmo, Mandela conquistou algo que nenhuma guerra poderia ter dado: a autoridade moral de liderar uma nação. Essa história provam que autodomínio não é fraqueza, não é positividade, é a base do verdadeiro poder. Quem se controla inspira confiança, intimida adversário e cria um campo de influência que vai muito além da força bruta. E o mais interessante é que essas habilidades não estão reservadas para reis, presidentes ou guerreiros. Está disponível para qualquer pessoa disposta a treinar a mente e o corpo com paciência e consistência. O objetivo final do autodomínio não é viver em constante esforço, mas chegar ao ponto em que a disciplina se torna parte natural de quem você é. E quando isso acontece, agir de forma correta deixa de ser uma batalha interna e passa a ser a sua forma padrão de viver. Para chegar lá, é preciso entender que o hábito é mais poderoso que a motivação. Motivação é estável, flutua com o humor, com o clima, com a circunstância. O hábito, por outro lado, não negocia. Ele acontece porque já está enraizado, sabe? Na sua rotina. Assim como escovar os dentes ou trancar a porta de casa. Para criar esse nível de consistência, você precisa alinhar identidade e ação. Não diga apenas eu quero ser disciplinado. Diga eu sou uma pessoa disciplinada. E então haja como tal, mesmo que no começo seja desconfortável. O cérebro humano busca coerência entre aquilo que você acredita ser e aquilo que você faz. Quando você adota a identidade de alguém disciplinado, cada ato de preguiça começa a soar como uma traição pessoal, saca? Isso cria um mecanismo interno que te empurra para ação, mesmo sem entusiasmo. Mas não basta agir automaticamente. O verdadeiro autodomínio também envolve consciência plena. É possível seguir hábitos mecanicamente. Ainda assim perde o sentido. Por isso, de tempos em tempos, pare para avaliar. Estou agindo assim por disciplina ou por rotina vazia? Saca? A disciplina viva é aquela que serve a propósito claro. Sem propósito, ela vira apenas repetição, e a repetição sem sentido pode, com o tempo, matar a motivação que deu origem a tudo. Uma ferramenta poderosa para manter o propósito vivo é o registro diário. Escrever, nem que seja por 5 minutos, sobre como foi o seu dia, quais decisões foram boas, qual poderia ter sido melhor, e onde você percebeu impulsos tentando tomar o controle, saca? Esse processo cria um espelho mental, permitindo que você enxergue padrões e corrija desvio antes que se tornem vícios. Muitos grandes líderes, tipo Seneca, Benjamin Franklin, mantinha diários, não para registrar eventos, mas para registrar o estado da própria mente. Outro elemento fundamental é o círculo social. Você pode ter um controle incrível sobre si mesmo, mas se viver cercado por pessoas que celebram a fraqueza, cedo ou tarde será influenciado. Isso não significa cortar todos que não pensam como você, mas significa proteger sua energia. Passe mais tempo com pessoas que vivem no padrão que você deseja alcançar. A disciplina é contagiosa, tanto quanto a disciplina.
Escolher o ambiente certo é uma das decisões mais estratégicas que você pode tomar. E por último, nunca se esqueça de que o autodomínio é um jogo infinito. Não existe linha de chegada. Sempre haverá novos desafios, novas tentações, novas situações que vão testar o seu controle. A diferença é que, com um tempo, você deixa de temer essas provas. Você começa a vê-las como oportunidade para fortalecer ainda mais a sua base. Cada tentação resistida é um tijolo a mais na fortaleza. E quando você vive nesse estado, o mundo externo pode mudar o quanto quiser. Por dentro, você permanece inabalável. No fim, controlar a si mesmo é a vitória mais rara e mais valiosa que um ser humano pode alcançar. Porque quando você domina, ninguém mais precisa te vigiar, ninguém precisa te empurrar e nenhuma crise tem o poder de te quebrar. Você passa a viver num estado de liberdade que a maioria nunca conhecerá, porque não é a liberdade de fazer tudo o que quer, mas a liberdade de não ser escravo de nada. É olhar para uma tentação e dizer: eu não preciso disso. É encarar um insulto e decidir: não vou reagir. É estar exausto e ainda assim levantar, porque a sua palavra é mais forte que o seu cansaço. O mundo está cheio de pessoas que são fortes por alguns minutos e fracas pelo resto da vida. Elas se movem por impulso, justificam suas falhas e sempre acredita que terão tempo para mudar, mas a vida não espera, e se você continuar deixando para amanhã, vai descobrir que amanhã não existe, só existe o hoje, e no hoje ou você comanda ou é comandado. Por isso, faça um pacto consigo mesmo. Não há pacto de perfeição, mas de constância. Haverá dias em que será mais fácil e dias em que será doloroso. Haverá vitórias silenciosas que ninguém vai aplaudir e derrotas discretas que só você vai perceber. Mas é nesse campo invisível que os verdadeiros guerreiros vencem. Não nas arenas públicas, mas nas batalhas privadas travadas no silêncio da própria mente. Lembre-se de que cada ato de autodomínio é um voto no tipo de pessoa que você está se tornando. E cada vez que você cumpre uma promessa para si mesmo, está construindo uma reputação interna. Você começa a confiar em você. E quando confia em você, o mundo inteiro percebe. A confiança irradia. Autocontrole impõe respeito. E a disciplina silenciosa, cultivada dia após dia, é a arma que transforma qualquer homem ou mulher comum em algo extraordinário. Então, a partir de agora, não espere a motivação, não espere o momento certo, não espere sentir vontade. Comece, faça, mantenha-se firme, transforme a disciplina em quem você é e não apenas no que você faz, porque no final, quem controla a si mesmo, controla o único território que jamais poderá ser conquistado, o próprio espírito. E é aí, nesse território inviolável, que mora o poder que ninguém pode tirar de você.